Você pega na vaquejada e diz, pô, eu quero correr 2 vaquejadas. Você só diz assim, declara, né? Cara, se você só falar isso, a chance de você tomar uma ação para fazer isso é muito pequena. Essas metas é muito boa para nos dar direção, porém tem outros níveis de metas que com esses níveis de metas irá nos ajudar cada vez mais transformar esse nosso destino ou algo que a gente deseja atingir em coisas mais práticas do nosso dia a dia. Eu vou mostrar para vocês outros níveis de meta que se derivam daquela meta de resultado, ou meta que vai dar direção e visão do que você tem que fazer. E eu vou explicar para vocês o que é que você pode fazer para esse tipo de meta ajuda você realmente realizar e conseguir algo, né? Olá! E hoje a gente vai falar como é que você pode transformar a sua vontade, o seu desejo da vaquejada em algo, na verdade, muito mais concreto. Por exemplo, você dobrando o número de bois que você faz valer. E para isso a gente vai ver, bora dizer assim, algo, uma ferramenta, um modelo que você pode utilizar, que você, se quiser, vai aplicar, enfim, hoje mesmo, para você realmente trilhar essa trajetória para conseguir esses 2 vezes mais valer o boi na sua caminhada na vaquejada. E para isso eu vou te mostrar até um pouco mais do meu próprio modelo que eu uso, que você pode tomar como referência para fazer o seu. Então, seja muito bem-vindo ao Desconstruindo a Carreira de Boi. Aqui a gente realmente passa coisas para vocês serem um vaqueiro fora da média, acima da média. Então não é o só o fora, é o vaqueiro acima da média. E a gente também traz para vocês estratégias para você dobrar o seu desempenho na vaquejada. O que é esse dobrar o desempenho? É você realmente conseguir dobrar o número de fazer valer o boi, dobrar o número de senhas batidas que você pode conseguir, talvez de rodadas que você dá na disputa e também, consequentemente, disso tudo, prêmios. Se você não me conhece, eu sou Aécio Levi, eu ensino vaqueiros aspirantes a dobrarem o desempenho, conseguindo atingir 2 vezes mais valer bois ou prêmios. E hoje, bora falar um pouco sobre como vocês, a gente vai descobrir, vai apresentar, como é que vocês podem pegar aquele vontade ou desejo que você tem na vaquejada e transformar em algo muito mais, bora dizer assim, palatável, bora dizer, transformar isso em mais resultados. Uma das coisas que, se vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho muitas questões mental e tal. Então a gente vai passar hoje uma, base assim, uma estratégia para você pegar essa vontade. O que eu vou passar hoje bora assim, é um pedacinho de algo que eu penso que é muito mais importante na vaquejada, que é o vaqueiro ter uma mentalidade boa, uma mente afiada, que eu chamo. A gente vai tratar disso falando sobre metas e um pouco de uma coisa que influencia muito as pessoas, é a motivação. Então, como é que a gente pode ter um modelo que a gente trabalha com metas que vai nos levar a fazer ter 2 vezes mais valer o boi? Como é que a gente pode usar modelos de metas, metas de vários níveis, para conseguir fazer com que eu tenha 2 vezes mais valer o boi? É o que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, eu queria passar para vocês o que é meta, né? O que a gente vai falar hoje. Meta, na verdade, as pessoas, enfim, a gente não vai falar de tipos ou modelos de metas que você pode usar. Tem diversos modelos que você pode definir uma meta. O foco hoje não é esse. O foco hoje é mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. A gente vai usar, vamos dizer assim, uma metodologia, mas tem várias para você definir meta, e eu não vou entrar na discussão de qual é a melhor. Mas a ideia é apresentar para vocês o que é a meta, como você pode utilizar ela ao seu favor para realmente fazer ter muito mais valeu boi, dobrar o seu número de valeu boi. Então é isso. Então bora lá. Primeiro eu vou explicar para vocês por que vocês realmente devem usar meta, porque é importante você começar a utilizar meta dentro da vaquejada para você ter muito mais resultado. Então, para isso, eu queria apresentar esse gráfico aqui para vocês.
Gráfico não, né? Essa ilustração minha, mas é o seguinte. Imagina que você diz que quer viajar, por exemplo. Mas você não seta para onde você vai viajar. Você diz, pô, vou viajar. Sei lá, uma próxima semana, próximo final de semana eu vou viajar. Beleza. E aí você diz, pô, vou viajar, ok, mas você não seta para onde. Então você vai pegar seu carro aqui, por exemplo, e vai sair viajando, andando, e, pô, depois você vai parar, se você não teve nenhuma ideia, você não sabe nem para onde você foi. Você saiu andando e não chegou a lugar nenhum. E para mim, isso é a diferença de você trabalhar com meta ou não. Por exemplo, agora você diz, pega o seu carro e diz, pô, eu vou, sei lá, vou para Salvador. Não sei se você é da Bahia, mas eu vou para Salvador. Então eu vou pegar meu carro lá e vou sair. Pô, vou para Salvador, vou chegar aqui num ponto que é uma encruzilhada. Encruzilhada não, que tem, bora dizer assim, dois caminhos possíveis para ir para Salvador, bora dizer. Mas, pô, se você sabe para onde você vai, aqui você nem vai pensar muito. Pô, eu quero ir para Salvador e esse aqui, bora dizer que isso aqui está mostrando a placa de Salvador. Aqui vai ficar claro para mim que eu vou ter que pegar a esquerda e seguir para o meu destino, que é Salvador. Agora, não sei se vocês perceberam, mas o primeiro carro, o cara saiu lá andando doido, o caminho vai todo, mas assim, cheio de zigue-zague e não chegou a lugar nenhum. E para mim isso é a grande vantagem, ou, por exemplo assim, por que você deveria usar a meta. Pô, quando eu estou usando a meta, eu tenho uma direção, ou eu tenho uma visão do que eu deveria fazer. Fica cada vez mais claro para mim onde eu quero chegar. Então, a ideia e realmente o que vai mudar, vai dizer assim, seus resultados, é você ter essa direção e visão do que você quer. E esse é o, vamos dizer assim, é o primeiro nível de meta. Já já eu vou mostrar para vocês até o meu primeiro nível de meta. Lógico que tem muito mais níveis, e esses níveis, vamos dizer assim, mais profundos são o que sustentam, vamos dizer assim, o que é que você vai fazer para atingir a sua direção, a sua visão, a sua meta lá de que, vamos dizer assim, na psicologia do esporte é usado, é o falado como meta de resultado, o resultado final que você quer. Mas lógico que você pode definir outros níveis que são, vamos dizer assim, o como você deve fazer, ou o que você deve fazer para que você atinja aquela meta de resultado. Então, o que a gente vai falar um pouco mais hoje é sobre essa questão do destino ao resultado. Vou até voltar aqui para a minha ilustração para dar mais claridade aqui. Ó. A gente falou que o quê? Pô, se você não tem uma meta, você não tem uma direção, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você tiver uma meta, uma visão, uma direção, um destino, você vai sair de casa e vai ter lugares que você vai tomar decisão, você vai tomar a melhor decisão porque você sabe para onde você vai, você sabe aonde você quer chegar. Isso vai te guiar muito mais fácil para um destino, para algo que você quer. Por exemplo, a gente usa aqui o exemplo de Salvador. Então, essa é a primeira diferença. Mas eu vou dar até um exemplo para vocês, por exemplo. Você pega na vaquejada e diz, pô, eu quero correr 2 vaquejadas. Você só diz assim, declara, né? Quero correr 2 vaquejadas. Cara, se você só falar isso, a chance de você tomar uma ação para fazer isso é muito pequena, porque é algo muito abstrato. Eu quero correr. Até um pouquinho mais específico, você falou 2 vaquejadas. Senão o cara vai dizer, eu quero correr vaquejada. Por exemplo, o cara vai dizer, eu quero correr vaquejada. Por exemplo, uma pessoa que gosta, sempre acompanhou, tem um cavalo e tal. O cara chega e diz, eu quero correr vaquejada. A chance de ele alcançar isso é muito remota. Muito remota. Vou até escrever aqui. A pessoa vai dizer lá, sei lá, chegou e disse, eu quero correr vaquejada. Isso é algo muito abstrato. Não, a chance de você tomar ação para isso e realizar isso é quase nada. Agora imagina se você pega essa declaração, e declaração é legal, você fazer uma declaração é importante, mas é muito diferente desse tipo de declaração. O cara falou isso tudo bem abstrato. Agora se o cara pegar e falar, pô, eu
quero, ou até eu vou, mudar até a declaração aqui, eu vou correr 2 vaquejadas no próximo mês, por exemplo. Aqui o cara está muito mais específico. Ele declarou, bora lá, o desejo dele. Ele já está dizendo aqui que vai ser até a quantidade, eu vou correr 2 vaquejadas. Ele está dizendo até mais ou menos o tempo que ele vai fazer. Pô, eu vou correr 2 vaquejadas no próximo mês. Se o cara tem essa especificidade, tem essa direção toda, a chance dele pegar isso aí e realmente fazer acontecer é muito maior. Eu tenho direção, eu tenho especificidade, eu tenho até, vamos dizer assim, um deadline ou um tempo adequado que eu sei que eu quero realizar isso que eu declarei. Então aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas são 2 declarações, uma quase sem poder e outra muito mais específica, com, por exemplo, quantidade de vaquejada, com a data que ele vai fazer, e a outra é só assim, eu quero correr vaquejada. A chance de você só querer correr vaquejada e você não fazer nada é enorme. Então, beleza. Ah, tá bom, entendi. Você está dizendo que, pô, se eu declaro alguma coisa e é algo bem abstrato, eu só declaro, eu não escrevo, eu não falo para ninguém, a chance de eu ter resultado é quase nenhuma. Mas se eu pego, declaro uma coisa bem mais específica, com tempo e tal, eu tenho muito mais chance de atingir. Isso é a primeira coisa. Você tem a direção, você tem específico, você tem até data. Então você poderia, pô, você tem corrido dos vaquejados no próximo mês, eu já vou ver quais são as vaquejadas que tem. Eu vou fazer, por exemplo, vou até fazer algo que vai motivar, desculpa, melhorar muito, que é procurar as vaquejadas, já fazer a senha. Então, isso é uma estrutura. Beleza. Mas, será que é só isso? Não. Lógico que não é só isso. Mas, com certeza, isso, só você fazendo isso já... Cara, a chance de você realizar isso vai ser muito, muito maior. Mas, beleza. Agora eu queria falar para vocês, por exemplo, uma aplicação minha, mostrar para vocês como é que eu faço o meu modelo e tal. E eu vou contar até a história, por exemplo, dessa meta, desse meu modelo de meta e a meta que eu escrevi, porque eu escrevi essa meta. E é bem interessante. Foi o seguinte, em 2021 eu tinha um cavalo muito bom, de esquerda e tal, e eu peguei, pô, eu vou pro Brasil e tal, e realmente eu quero ter um resultado que eu nunca tive na vida. E aí eu fui lá e escrevi algo bem, vamos dizer assim, bem mais específico e tal, do que eu queria. Eu vou mostrar para vocês. Eu tô até olhando para isso aqui agora, vou até preparar aqui para mostrar para vocês. Mas, enfim, eu tinha essa ideia e lógico que a gente sabe que, enfim, muda muita coisa enquanto a gente pensa, mas a gente sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? E aí, beleza, eu vou atingir, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até falar um pouco aqui, já vou adiantar. Eu queria ganhar 7 corridas consecutivas. Acho que talvez porque meu pai ele falou que ele ganhou e tal, ele já contou essa história várias vezes, e aí ele contou essa história, também tem vaqueta, ele conseguiu mais que isso. Mas eu tenho mais ou menos essa ideia, pô, eu também quero atingir isso, é uma marca muito legal, e eu nunca tinha atingido na minha vida de ganhar, de correr, por exemplo, uma sequência de 7 e ganhar os classificar nas 7 corridas. E aí isso era o que eu queria, né? Mas daí, eu não sei se vocês criam cavalo, quem cria cavalo, aconteceu um negócio que, assim, às vezes é fatal com o cavalo. Foi o seguinte, eu tinha esse cavalo lindo lá, que eu gostava, corria muito bem, tinha me adaptado muito bem a esse cavalo, e aí esse cavalo sofreu uma cólica. E aí eu lembro até hoje. Eu estava trabalhando e tal, e aí o meu gerente lá me ligou e disse... Primeiro que eu achei estranho ele ligar e tal. Não, eu tô te ligando para dizer que o seu cavalo tá com cólica. E aí, o que a gente faz? Não, chama
chama o veterinário, disse, não, o negócio tá feio. Então, cara, bota o cavalo lá e leva o cavalo pra uma clínica, né? E aí ele fez isso e tal. E o cavalo foi operado de cólica e era para sair com 15 dias. Geralmente os cavalos se recuperam 15 dias, tem alta, já volta para fazenda e tal. E ele não teve. Então ele passou mais de um mês nessa clínica, não se recuperou e o cavalo, a gente trouxe ele depois que ele estava mais de um mês, etc. Lá para casa e ele chegou na fazenda e no outro dia ele faleceu. Parece que trouxe para falecer em casa mesmo, né? Aí beleza. Então perdi esse cavalo, que foi um cavalo que eu senti muito, porque era um cavalo que eu tinha conexão muito grande, que eu vi nascer lá e etc. Era de um pai que acreditava muito nos cavalos dele, e enfim, tem uma história também que ele era um pouco, não era tão grande para os padrões do meu pai, por exemplo. Meu pai sempre zoava que ele era pequeno, mas eu tinha um apreço muito grande, eu não sei porquê, eu tinha um amor muito grande para esse cavalo, e etc. E até correr bem, tudo deu certo com esse cavalo. Mas aí, perdi esse cavalo. Aí foi um puta baque, né? Mas, e eu tinha que, bora dizer assim, nesse cavalo eu tinha, bora dizer assim, chance, eu tinha confiança que ia conseguir essa meta do 7 lá, ganhar 7 corridas seguidas. Mas, cara, aí, agora tinha outro cavalo lá muito bom e etc. E esse cavalo veio e machucou também. Então, era de esquerda, corria de esquerda, comecei a correr de direita no passado. Aí, bicho, o negócio foi. Eu disse, rapaz, essa meta vai ficar mais difícil, né? Eu sempre tive vontade de correr de direita. Eu disse, cara, eu vou botar uma meta que pra mim vai ser uma meta bem desafiadora pra direita. Que é o seguinte, eu vou botar uma meta que eu vou aqui até mostrar pra vocês. E agora eu vou apresentar pra vocês até um modelo, né? Da história aqui, mas eu escrevi uma meta. Ah, não tô mostrando. Mas eu escrevi uma meta de ganhar um primeiro lugar numa vaquejada em 2021. E para mim isso era algo bem desafiador, porque eu corria muito pouco de direita e também ganhar um primeiro lugar, você tem que rodar assim, ficar no primeiro lugar. Enfim, até botei que eu poderia ganhar só, poderia ganhar, vamos dizer assim, rachado com alguém, etc. Então, por exemplo, aqui esse é um modelo bem básico, é um modelo de direção e etc. Não é um nível mais profundo que eu uso, mas eu tinha aqui pelo menos uma ideia, porque é algo que eu mais, pode assim, para eu rastrear, né, o que eu faço. Então, eu queria ganhar esse primeiro lugar. Eu sempre ponho um status aqui, se eu conseguir ou não, qual é o meu critério de sucesso para dizer que eu atingi aquilo, que era ganhar rachado ou sozinho, e aqui uma data para eu ver se eu atingi. E aí, cara, eu atingi isso. E assim, isso bora dizer assim, para comprovar que funciona, sem dúvida nenhuma, porque funciona. Depois eu posso até contar qual foi a primeira vez que eu tive experiência de escrever meta e atingir, e como é a sensação, né? Mas foi muito legal essa, por exemplo. Essa foi um exemplo que eu usei ano passado. Eu sempre tenho um costume agora eu estou mais digital e etc. Mas até agora, às vezes, tem umas que, assim, as metas principais eu até ponho aqui na minha parede, fica de frente para onde eu trabalho, para sempre me lembrar essa direção que eu tenho. E aí, beleza. E agora eu mostrei para vocês, por exemplo, uma que eu usei ano passado, que pô, teve uma história bem interessante, que eu tive que ajustar o caminho, mudar a meta, isso é normal, sua vida vai ser muito dinâmica e você às vezes vai ter que mudar. Não faz mais sentido trabalhar naquela meta que você estava e etc. Mas agora você deve estar perguntando, mas beleza, você colocou a meta e pô, é só eu colocar a meta e eu vou alcançar? Não. Na verdade, a meta, a primeira coisa é a direção, né? Ela vai dar direção. Mas eu queria te explicar qual é o, bora dizer assim, o segundo nível
de metas e por que ela te ajuda, o que é que você pode fazer para começar, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma, uma aplicação de uma aplicação, na verdade não é aplicação, eu vou mostrar para vocês outros níveis de meta que se derivam daquela meta de resultado, ou meta que vai dar direção e visão do que você tem que fazer. E eu vou explicar para vocês o que é que você pode, o que é que você pode fazer para, como é que essa meta, na verdade, vou explicar para vocês como é que essa meta, esse tipo de meta ajuda você realmente realizar e conseguir algo, né? Então, eu falei para vocês, pô, eu tinha uma meta de ganhar o primeiro lugar e tal, e eu não corria direito, era, bom, era um desejo meu e etc. Então, eu acho que esse exemplo vai ajudar você, para você ter uma ideia desse modelo, do que você pode fazer para você conseguir algo. Então, a grande sacada aqui é que esse outro nível de meta, ela vai te fazer, vai te dar ações bem pequenas que você pode fazer, mas assim, no próximo minuto, você pode realizar agora, depois que você determinar a sua meta. Mas são coisas bem pequenas que você vai poder implementar ao longo do tempo e vai ter um resultado enorme. Então, eu vou falar o porquê são essenciais essas metas. Porque a primeira coisa é que tudo que você quer, não adianta você ficar só pensando lá no resultado, na meta de resultado e não fazer nada, né? E também só ficar fissurado no resultado vai gerar cada vez mais pressão e etc. A grande sacada é que o resultado te dê a direção, mas você tenha coisas fáceis, processos que você faça que realmente te ajude a ter o resultado que você quer. Por quê? Porque, cara, se a gente for pensar, eu falei que a gente ia falar um pouco de motivação e etc. Se a gente for pensar um pouco na nossa motivação, por exemplo, eu digo, eu quero ganhar um primeiro lugar. Beleza. Quero ganhar um primeiro lugar. E na hora que eu declaro, tá, às vezes eu tô até animado, às vezes eu tô declarando isso com as pessoas. E se eu for pensar nesse gráfico aqui de motivação e tempo, pode dizer assim, eu não tinha algo, talvez eu não estava com essa motivação toda durante o tempo, mas chegou aqui onde eu declarei, ou pode ser qualquer outro momento, quando você tá, que viu alguma coisa que deu vontade. Esse aqui é o pico de motivação. Você está bem motivado. Mas se você ver esse gráfico, você vai ver que, pô, depois que eu declarei, comecei a fazer as ações, sua motivação, ela, na verdade, esse gráfico nem é tão verídico. Eu acho que a motivação ela é mais assim. Ela varia muito mais. E tem essa média aqui, né? Mas você declara um negócio, você vê alguma coisa que te instiga, pô, vou fazer tudo para ganhar aquela, sei lá, o primeiro lugar, a meta que você determinar. Mas no outro dia aconteceu alguma coisa e você vai lá e não realmente não faz o que você deveria fazer, que é o segundo processo de meta, aqueles processos que você deveria fazer para atingir aquilo. Então, uma lição que a gente tira disso é a gente, cara, não pode trabalhar ou confiar na nossa motivação. Por quê? Porque ela vai variar demais. Então, se você tem que, no dia que você está motivado, você diz, pô, eu vou treinar 2 horas, tal coisa, para ser um vaqueiro melhor, etc. E no dia você acorda meio assim, aconteceu um estresse, não dormiu bem e tal, e você, pô, não, eu não tô, eu não tô afim de fazer aquilo. Então, tem várias coisas que vai te ajudar a fazer o que você tem que fazer, independente do estado que você tem. E aqui a gente está apresentando um pedacinho do pedacinho do pedacinho que quando você faz, quando a pessoa faz o que ele tem que fazer, independente das circunstâncias, é uma pessoa que tem a mente afiada. Isso é algo maior. Mas aqui a gente está trabalhando algo bem específico, que é a parte lá de ter uma direção clara das metas, né? Mas a ideia é que, pô, você viu que não dá para confiar na motivação porque ela flutua pra caramba, né? Então, o que é que eu posso fazer para não depender disso? Bom, você pode pensar numa coisa que tem vários nomes para isso, talvez você já ouviu falar sobre isso como é, ganhos marginais ou
baby steps, né? Eu falo baby steps porque o passo de bebê, acho que até isso é meio que um jargão já, passos de bebê. Mas a ideia é que esses ganhos marginais, ou passo de bebê, são coisas pequenas, mas são coisas que realmente fazem a diferença e elas têm um resultado, vamos dizer assim, um efeito de composição ao longo do tempo. O que é esse efeito de composição? É, por exemplo, você vai fazer uma coisa que às vezes ela começa, esses ganhos imaginários começam bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, mas ao longo do seu tempo, quando você vai fazendo, ele vai ter um resultado enorme. Então são o efeito composto. Sabe aquele efeito de juros, por exemplo? Os juros compostos, se você tem lá um valor que você investe, por exemplo, sei lá, R$ 100, e vai dizer que isso rendeu 10% ao mês. No próximo mês você vai ter R$ 110 e o seu 10% disso já não vai ser mais R$ 10. O 10% disso vai ser 11. Então no próximo mês você não vai ter 120. Você vai ter 121. E assim por diante. Então, do mesmo jeito que você pode ter coisas que só vai adicionar os juros simples, por exemplo, que é algo que eu chamo de aditivo, você pode ter coisas que têm esse efeito composto. Se você trabalhar coisas realmente importantes e estratégicas, você pode, mesmo que ela seja muito pequena, ela vai ter esse efeito composto do mesmo jeito que se você pensar no dinheiro. Ao longo do tempo, essa prática que pode ser uma prática marginal, algo bem pequeno, sei lá, o 0,01% lá, seu todo dia, mas isso ao longo do tempo tende a ter um resultado muito grande. E por que eu gosto muito disso? Porque isso se baseia em uma ação pequena. Então, se você tem um desejo de conquistar algo e você começa a praticar ações importantes, sei lá, 80-20, né? Ações importantes. Você começa a praticar o 80-20. Ações importantes, mas mesmo que sejam pedaços ou práticas não tão grandes, isso ao longo do tempo vai ter um efeito composto muito grande, como se fosse um efeito de juros. Então você vai ter um resultado muito grande. O grande desafio aqui é o seguinte: pô, eu tinha uma meta lá muito grande e eu vou ter que pensar o quê? Em outros níveis de meta. Eu não posso ficar realmente baseado ou trabalhar na vaquejada pensando na minha motivação, porque minha motivação vai variar pra caramba. Então eu posso fazer uma semana muita coisa da vaquejada e depois vai vir coisa de família, trabalho e eu não faço mais nada. Então isso não é interessante. O interessante é você ter essa direção, mas você ir para outros níveis, coisas que você deve fazer para elevar o seu nível na vaquejada. Então você deve pensar sempre em coisas, em ações que você pode fazer para a vaquejada, que você tenha controle, que você possa realizar e que são coisas que realmente vai te dar um resultado muito maior. Por exemplo, você pode ter práticas pequenas de ferramentas. Você pode ter práticas pequenas de ferramentas mentais diárias. Então, você pode praticar isso em casa e tal. Você pode praticar poucos minutos por dia. Mas o efeito que você vai ter se você trabalhar as ferramentas certas e você realmente pode ser algo diferente que você nunca fez, mas você realmente começar a praticar todo dia, isso é algo que eu tenho certeza que você vai, só com essas práticas de ferramenta mental, você já vai dobrar os seus resultados na vaquejada. Porque você vai estar com a mente, uma preparação mental ao longo do tempo, você vai estar fazendo, você vai estar cada vez se colocando em um estado de preparação mental muito melhor dentro da vaquejada, e você vai estar praticando isso minutos por dia. E quando chegar no dia da vaquejada, você vai conseguir entrar, você vai ter uma rotina que você vai colocar todas as ferramentas mentais juntas e você vai ter uma rotina lá antes de você correr o boi que vai dar o poder de fazer o que você sabe em casa, que é uma grande
É coisa que acontece. Às vezes as pessoas correm muito bem em casa, e quando chega na competição, por diversas coisas, ele não tem resultado. Ele não faz, bora dizer assim, 10% do que ele sabe. E com a preparação mental, ele tem chance de fazer 100% do que ele sabe. É possível ele fazer 100% do que ele sabe. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, só a prática de ferramentas mentais pode fazer com que um cara dobre os bois que ele faz valer. E como é que, por exemplo, isso é uma das coisas que a preparação mental é uma das coisas, coisa assim, um dos 3 pilares grandes que você pode usar para você fazer ter muito resultado. E aqui a gente está falando, na verdade, da integração entre o quê? Pô, eu tenho lá a minha direção, onde eu quero, e você pode pegar uma coisa muito importante, que você sabe que vai ser o 80-20, que você pode praticar isso bem pequenininho por dia, mas vai ter um efeito enorme. E isso é, cara, isso é a mágica, eu acho, da de ter uma, por exemplo, de ter uma meta, cara. Primeiro você começar uma meta, algo que é um pouco maior, você vai destrinchar isso em coisas que você pode fazer simples, porque se você tá algo, eu vou, imagina que você mora na cidade, você não tem acesso ao cavalo, eu vou fazer várias coisas no cavalo 5 vezes por semana. E mesmo que você comece a fazer isso, faça isso por uma semana, como é sustentável fazer isso por 6 meses? É sustentável fazer isso por um ano? Talvez não. Então você deve ter, bora dizer assim, uma ideia melhor do que você pode fazer realmente diariamente, mesmo que seja pequeno, mas coisas que às vezes não vai ser tão fácil, principalmente se for coisa nova que você vai tentar, mas que você sabe que vai ter um resultado enorme. Então, essa é a diferença de você pode transformar aqui essa sua, vamos dizer assim, essa sua vontade, esse seu desejo e deixar algo, se lembra do carro lá que a gente falou no começo? E deixar algo que era abstrato, que você era algo que não tinha direção, em algo que vai te dar uma direção e você vai fazer meio que um mapa. Você vai estar traçando um mapa, a melhor rota para chegar naquele destino que você quer. E eu acho que agora você já tem uma ideia melhor, porque eu até te mostrei até um modelo lá meu que eu uso para mim mesmo. E esse conceito de pegar essas direção e trazer para o seu dia a dia com coisas fáceis, não depender tanto da sua motivação. Lógico que você tem que ter uma direção, entender por que você faz as coisas, é algo mais amplo do que isso. Mas a sua motivação diária, aquela vontade de fazer as coisas, você não pode depender, você deve sempre tratar em fazer coisas pequenas que você tem o domínio, o controle de fazer e realmente chegar no que você quer. Você vai ter muito mais chance. Então, por exemplo, cara, se eu quero fazer 2 vezes mais boi valer, né? E aqui é uma coisa que eu vou alertar para vocês, uma forma de fazer isso errado. Eu quero fazer 2 vezes mais boi valer. Pode dizer que eu tenho a média de derrubar um boi ou 2 bois por vaquejada. Às vezes nem bata sempre, porque só derrubo a média minha é muito pequena. Então, um jeito errado de você fazer é você talvez procurar ou pegar uma meta que você não tem controle sobre. Então, uma meta que você não tem controle sobre, o cara vai dizer assim, pô, eu quero derrubar mais boi e às vezes ele não está olhando para ele. Então ele vai olhar, eu não derrubo muito boi porque eu corro corrida pequena, por exemplo. Aí o cara põe a meta lá, eu quero correr, a minha meta é correr corrida grande. Pode ser que ele corra 2, mês, sei lá, diz, agora eu vou correr 2 corridas grandes. Cara, a corrida grande, lógico que é melhor, é mais organizada, tem horário e daí por diante. Beleza, isso é um fato. Mas a boiada, se você não melhorou nada em você vai correr lá uma boiada, às vezes corre mais, mas é uma boiada boa, mobral,
etc. Às vezes as pessoas que vão correr uma corrida grande geralmente têm um nível maior. E, enfim, se você não melhorou você, ou você não melhorou suas habilidades, ou você não melhorou sua preparação mental, você não melhorou seus fundamentos, cara, a chance de você seguir esse destino e dar errado é muito grande. É enorme. Porque é algo que você não tem controle, a corrida. Você não melhorou coisa que interna sua. Então você vai correr outra corrida, lógico que provavelmente a pista vai ser melhor, a boiada vai ser melhor, o horário vai ser melhor, mas isso não muda nada em você. Como é que você vai mudar os resultados? Isso muda alguma coisa que realmente te ajuda a derrubar mais boi? Não. Ou te faz cada vez mais preparado para derrubar boi? Não. Então, isso é algo que talvez vai ser um tiro pela culatra. Você está fazendo uma meta ou procurando destino em coisas que você não tem controle. Lógico que isso é um pouco mal, mas eu usei isso para dar um exemplo para vocês que vocês também, até quando fizer, talvez você precise de um feedback de outras pessoas para dizer, pô, isso é algo que realmente pode transformar. Então, às vezes, você fazer isso no ciclo social, ou ter alguém que você confie e pedir para eles dar uma olhada e revisar, é uma coisa que vai te ajudar muito. Bom, e agora para encerrar, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui um resumo do que a gente conversou hoje, para que cada vez fique mais claro. Então a gente conversou hoje uma forma ou um modelo de você transformar só aquela vontade, o seu desejo, em coisa concreta que vai realmente fazer com que você consiga duplicar, dobrar o seu desempenho, chegar a fazer ter mais valeu boi, 2 vezes mais valeu boi do que você tinha. Então a gente começou falando uma forma e um modelo, algo que você pode fazer é usar metas. Por quê? Porque as metas vão te dar um destino claro, vai te dar clareza do que você deve fazer. A gente usou aqui a analogia de uma viagem, você só dizer que vai viajar, é algo que você não sabe o que você vai fazer. Dificilmente vai tirar ações daquilo. Mas se você dizer, pô, eu quero viajar para Salvador e tal, você vai ter uma ideia onde é Salvador, você vai procurar no mapa, quando chegar em encruzilhadas, que você tem que tomar uma decisão do que fazer, você vai ter uma ideia muito melhor, porque o seu destino está na cabeça, você tem um mapa para aquilo. A gente falou que essas metas é muito boa para nos dar direção, porém tem outros níveis de metas, que com esses níveis de metas irá nos ajudar cada vez mais transformar esse nosso destino ou algo que a gente deseja atingir em coisas mais práticas do nosso dia a dia, porque quanto mais eu tenho a ideia de ter esses ganhos marginais ou baby steps, eu vou poder aplicar coisas no meu dia a dia que me tomam pouco tempo, às vezes, pelo menos no começo, são coisas marginais, ações pequenas que você vai fazer, mas você vai trabalhar em ações pequenas que podem realmente trazer um resultado muito grande. E isso pode ter uma ação, às vezes, que não vai ser muito boa, que é uma ação aditiva, ou que é algo externo que vai te ajudar ali, mas realmente não vai te transformar. Mas você pode trabalhar em coisas que têm um efeito composto, tenha uma coisa que você vai fazer que realmente vai ter um efeito muito grande, mesmo que você faça ela por doses pequenas, mas fazendo ela com doses pequenas durante o tempo, você vai ter aquele efeito composto como se fosse um investimento. Cada vez mais que você vai ter o juros ou o ganho, vai ser um ganho em algo muito maior. Então, a gente mostrou disso, a gente falou também que tem metas que também podem nos levar para algo errado. Se for uma meta de algo que eu não tenho, se eu ponho uma meta lá e é uma meta que realmente vai ser algo que vamos dizer assim, regido, coisas só que eu não tenho controle, coisas externas, a chance de eu atingir isso é muito pequena. E na verdade, se eu tenho metas sobre coisas que eu não tenho controle, vai ser cada vez mais difícil eu ter essas ações com ganhos marginais ou baby steps. Que não vão me ajudar. Então, até isso são coisas que às vezes é bom você ter um feedback
A gente falou dessa questão de ter um feedback de alguém, ou estar dentro de uma comunidade que você pode expor essas coisas, de pessoas que você confia, que têm a mesma direção que você, que podem te dar esse feedback. E aí fica muito mais fácil de você tomar direções boas e também achar esses ações, ganhos marginais que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Eu mostrei exemplos meus, mostrei um modelo meu que eu faço para esse, pelo menos, a primeiro nível de direção, e foi algo que eu realmente consegui. Eu escrevi e consegui, e aquilo foi um direcionamento que me deu direcionamento para fazer coisas, mesmo tendo pouquíssimo recurso aqui onde eu moro, de montar cavalo, de correr boi, etc. Eu trabalhei várias coisas que estavam ao meu alcance e que eu sabia que eram essenciais para uma vaquejada, para uma corrida de boi e realmente ter resultado numa corrida de boi. Então, foi muito importante eu ter esse direcionamento para achar essas ações pequenas que eu poderia fazer na minha casa, sem precisar correr boi, sem estar perto de uma fazenda, para que quando eu chegasse lá, que eu estivesse indo correndo vaquejada, eu conseguisse realmente estar muito mais preparado para conseguir ter o resultado como eu tive. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, alguém que você acha que tem uma mente diferenciada, que quer ser um vaqueiro acima da média, e compartilhe para que ele tenha acesso a essas informações também. Dá um like, porque ajuda que esses vídeos sejam distribuídos para vaqueiros que pensam como a gente, que quer realmente ser fora da média, e isso vai ajudar a propagar essas ideias para eles. Obrigado e até o próximo vídeo.